Graça e paz, meus amados, Deus os abençoe abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo na Epístola aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 15 ao versículo 23, ele vai tratar de um assunto muito importante, que é adoção, que é o tema da homilia. Outro termo para adoção é filiação. A pergunta é: o que é adoção? Adoção significa colocar como filho. É um ato legal em que uma pessoa que não tenha grau de parentesco torna-se seu filho aos olhos da lei, com plenos direitos sobre o patrimônio da família que o adotou. É dar a esta pessoa adotada os mesmos direitos de um filho do próprio sangue. A adoção divina, ela é mais abrangente. Como filhos da ira que nós éramos, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 3, e agora nós somos filhos da luz, aquele que crê em Cristo é feito filho de Deus, com os direitos garantidos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas quais são esses direitos? Primeiro, o privilégio da filiação. Segundo, ser membro da família de Deus. Terceiro, herdeiro de tudo. Quarto, co-herdeiro de Cristo. Os mesmos direitos e privilégios nos é outorgado por causa da obra do Calvário. Por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Mas, em primeiro lugar, nós observamos aqui como filho de Deus, ele goza de uma comunhão presente, não só futura. Conforme temos uma citação que está em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Filhinhos, ainda não sabemos o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele o é, nós o veremos. Só que como filho de Deus, ele goza de uma comunhão presente, e não só futura. Passamos já a viver essa comunhão presente. Uma comunhão sem medo, mas com reverência, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 15. O crente é filho e não mero empregado de Deus, diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas 4, versículo 7. Em segundo lugar, como filho, o crente deverá obedecer-lhe, sujeitar-se à orientação e disciplina do pai. Isso é apresentado em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Chegar-se ao pai livre e desimpedidamente, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. Caminhando um pouquinho mais, em terceiro lugar, o crente como irmão de Jesus Cristo. Aqui vemos que ao adotar o crente com filho, Deus lhe deu uma posição de honra e dignidade, conforme Hebreus 2, versículo 11 e 12, nos apresenta. E isso é maravilhoso. Difícil de entender ou aceitar. Somos uma família. Isso é apresentado na 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 14, com João capítulo 13, versículo 35. O adotado como herdeiro do céu, de Romanos 8, versículo 17, na herança terrestre,
O herdeiro só recebe a herança na morte do pai. Mas aqui recebemos herança em abundância, em abundante vida. Conforme Pedro, ele apresenta na sua primeira epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Iremos herdar um reino de glória, uma pátria melhor, uma cidade, uma coroa de glória, uma coroa de vida, uma coroa de justiça, eterno peso de glória, veremos sua face, reinaremos para sempre. Que recebemos esta bênção de ter Deus como nosso Pai. Um dia Jesus ensinou seus discípulos a orar desta maneira: Pai nosso que estás no céu. Fala de uma intimidade, livre acesso à presença do Pai. Não precisamos de medianeiras, porque nós já temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo e este homem. Então observe que em terceiro lugar nós temos uma bênção decorrente da adoção. E qual que é essa bênção decorrente da adoção? Libertação da escravidão da lei. Paulo trata isso em Gálatas 4, versículo 3 a 6. Liberto da escravidão da lei. A lei aprisiona, mas Cristo liberta da lei. Por isso que está escrito em João capítulo 8, versículo 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conforme também está no versículo 36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, liberdade completa. Por isso que Paulo, ele chega ao ponto de dizer em Gálatas 5,13: Para a liberdade é que foste chamado, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Isso tira do nosso pescoço o jugo da servidão, que não aguentamos, conforme apresenta Atos 15, versículo 10. Liberdade de filho, não para viver na libertinagem. Libertação do medo. Os filhos de Deus com frequência sofrem muitos temores: o medo de falhar, o medo do passado, do presente, do futuro, o medo de Satanás, ou do homem, ou de si mesmo. Isso não provém de Deus, diz o apóstolo Paulo em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Confie no Pai Celeste. Isso traz conforto. Isso traz conforto quando você deposita a sua confiança no Senhor. É tão interessante que no Salmo de 119, verso 50, está escrito: Mas o que me consola é que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus é geradora de vida. Então nós observamos que com fé em Jesus o medo é anulado. E você centraliza a tua vida nas mãos de Deus, deposita a tua fé em Jesus, o medo é automaticamente anulado. E nós temos segurança e certeza do crente adotado, conforme Paulo apresenta em Romanos 8, versículo 15. Esse é o testemunho do Espírito e é verdadeiro. O sentimento que deve estar em nosso interior: sou filho de Deus, sou salvo. Você, como um cristão, você como uma cristã, tem que ter convicção de tua salvação. Eu e você, como filhos de Deus, nós temos que ter convicção da nossa salvação, da obra do Calvário na nossa vida. Jesus, ele se entregou por amor a mim, se entregou por amor a você. Ele fez a salvação completa lá na cruz. Por isso que o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu e você, nós caminhamos segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo. E é interessante esse texto aqui,
porque nós temos segurança e certeza do crente adotado, conforme Romanos 8,15. Esse é o testemunho do Espírito e é verdadeiro o sentimento que deve estar em nosso interior. Sou filho de Deus, sou salvo, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Olha que honra, olha que glória, filhos de Deus. Deus nos escolheu em Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A escolha de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus nos escolheu para uma obra linda e maravilhosa. Entender o meu chamado, entender o seu chamado, entender o que Deus requer da minha vida, entender o que Deus requer da sua vida, isso é fundamentalmente importante. Agora tem uma pergunta aqui, encerrando a minha homilia. É possível perder a salvação? Sempre temos nas Escrituras o "se" com respeito à salvação. Observe: se permaneceres em Cristo, se continuardes na fé, se andar na luz, se não retroceder. Esses textos estão revelados em João 15, versículo 6, Colossenses 1, 23, 1 Coríntios 15, versículo 12, Hebreus 2, versículo 3, Hebreus 3, versículo 14, Hebreus 10, versículo 38, 1 João, capítulo 1, versículo 7, sempre apresentando o "se". Essa é a condição. O que é condicional? Observe: se eu permanecer, se eu obedecer, se eu me curvar à vontade de Deus, isso é condicional. O que é incondicional? É o que está lá em Isaías 43, versículo de número 2. Quando passares pelas águas, eu contigo estarei. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelos rios, as águas não te submergirão. Ali é incondicional. Ali representa que eu e você passamos por luta, querendo ou não querendo. Mas o que é condicional é aquilo que eu quero. Observe: se eu permanecer em Cristo, se eu buscar, se eu pedir, se eu orar, se eu clamar, conforme tem uma citação lá no Antigo Testamento, em 2º livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos. A resposta vem no versículo 15: então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa maravilhosa de Deus para com a nossa vida. Então nós temos aqui advertências: perigo de cair da graça, conforme é apresentado em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. O coração pode se encher de descrença e a pessoa cai da graça. Hebreus 3, versículo 12, com Judas, versículo 5. As promessas do porvir são para os vencedores, não é para os perdedores, para os vencedores. Por isso que Apocalipse 3, versículo 11 fala sobre esse ponto importante, sobre aquele que vence. Ele é vencedor, ela é vencedora. E nós temos alguns exemplos a considerar. Muitas pessoas viraram as costas para Deus e perderam a comunhão com Ele. Quem são essas pessoas? 1 Samuel capítulo 10, versículo 9 e 10 fala que Saul é uma dessas pessoas, possuído pelo Espírito de Deus e depois possuído pelo Espírito maligno. Suicidou-se, tirou a própria vida. Judas Iscariotes, um discípulo com poder para curar, Mateus 10, versículos 7 e 8,
Depois abandonou a Jesus, entregando-o. Himeneu e Alexandre, 2 cooperadores de Paulo, também abandonaram o caminho, abandonaram a fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 e 20. Demas, amando o presente século, também abandonou, outro cooperador de Paulo, declarado um ajudante fiel, presente quando Paulo escreveu aos Colossenses e a Filemão, Colossenses 4, versículo 14, Filemão, versículo 24, abandonou a fé, perdeu a salvação. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Agora, se você pensa em abandonar a fé, ou abandonou essa fé, faça como o filho pródigo, volte, tome uma posição, volte. Salomão voltou, Pedro também voltou. Por que Salomão voltou? Porque está em Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. 12, versículo 13. Pedro também voltou. Em João capítulo 21, Deus trabalha a restauração de Pedro. Mas o Filho de Deus não precisa ter medo. Deus é nosso guarda fiel e diz: ser fiel até a morte. Se você é fiel a Deus, Deus é fiel a você. Se você for infiel, Deus continua sendo fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Observe que um dia eu fui alcançado, um dia você também foi alcançado, você foi alcançada pela obra do Calvário. Entenda uma coisa: evangelho sem cruz não é evangelho. Eita, de jeito nenhum, evangelho sem cruz não é evangelho. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Observe, Deus está movendo o meu coração para poder falar essa ministração para o teu coração. São exatamente 1h da madrugada. Deus moveu meu coração para entregar esta mensagem em vídeo e deixar gravado, para que você possa entender que o amor de Deus é muito grande para com a sua vida. Tanto é que Ele outorgou Jesus Cristo como Senhor. A Bíblia fala que Deus cortou o galho de uma oliveira e enxertou um jambuzerro, uma parra brava, naquela oliveira, uma nação gentílica. A Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 11, veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, diz o versículo 12, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Olha que coisa linda. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus diz assim: eu amo aos que me amam, e os que me amam guardam a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Viremos está no plural. Entenda uma coisa: o representante de Cristo nessa terra é o Espírito Santo. Tanto é verdade que em João capítulo 14, versículo 16 está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quer ver? João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que eu hei de vos enviar da parte do meu Pai, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deus te abençoe. Fique com Deus. Compreenda, o amor de Deus é grande ainda pela tua vida. João 3, versículo 16, texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 5, versículo 8, Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco,
pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te abençoe. Deus te guarde. Lembrando que o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida está à sua disposição, com os cursos para a formação de obreiros, onde nós ensinamos sobre o importante ministério do diácono, do presbítero, do evangelista e do pastor. E também língua portuguesa, porque é importante conhecer o nosso vernáculo, né? Também missiologia, missões Antigo Testamento, Novo Testamento, missões modernas, missões moravianas,